Fala aí, galera do canal Curuçá Extremo. Prazer, eu me chamo Christian de Oliveira. E no conteúdo de hoje, fique com a gente que nós iremos reabrir o caso aí da lenda, do mito Bianor. Vídeo esse do canal que até agora está em primeiro lugar dos mais vistos, né? Em segundo lugar vem, se eu não me engano, o sítio Riacho Doce. E assim, cara, a gente vai reabrir esse caso porque no primeiro vídeo que nós fizemos ficou um conteúdo muito superficial, né? Até porque foi toda a experiência que nós curuçaenses vivemos sobre esse caso, sobre esse fato. Ou seja, eu acredito que todo curuçaense saiba da história, do mito, da lenda do Bianor, mas não sabemos das pessoas que participaram, né, que viveram, se eu não me engano isso foi na década de 50, na ilha de Mutucal, e conversando com uma estudante, com uma universitária, que está fazendo um trabalho que a gente irá divulgar futuramente aí, inclusive convidei ela para participar aqui do canal Açaí, para ela contar um pouco sobre esse trabalho dela, sobre essa divulgação e quando o livro estiver pronto, né. E assim, esse vídeo ele teve bastante repercussão, porém não saiu como nós gostaríamos que saísse. Antes, deixe aquele like, compartilhe, fortaleça o canal Curuçá Extremo, fortaleça a nossa cultura, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, e a gente vai deixar uma meta. A partir desse vídeo, desse primeiro vídeo aqui, a gente vai ter uma meta. Se esse vídeo bater 150 likes, 150, a gente vai novamente até a ilha de Mutucal conversar com Aurelino, o cara que vivenciou toda essa história. Ficamos sabendo também que a família do Bianor, uma boa parte se encontra na cidade de Terra Alta. E a gente vai unir esses quebra-cabeça aí e trazer um fato um pouco mais detalhado para todos os inscritos aqui do canal Curuçá Extremo. Se esse vídeo bater 150 likes, a gente vai até Mutucal novamente conversar com seu Aurelino e colher esses fatos, essa vivência, essa experiência da visão, do ponto de vista dele sobre a lenda do Bianor, beleza? Então contamos com 150 joinhas, né? O famoso joinha, que é o like, 150. Se bater, pode contar que nós faremos aqui a nossa parte. Então divulgue aí, divulgue para a mãe, para pai, pro filho, pro tio, pro cachorro, faça com que esse vídeo chegue aí para toda a nossa comunidade e regiões vizinhas aí. Cara, então assim, se vocês estão analisando, já tem algumas espumas aqui. Eu sempre uso aqui o estúdio do canal Açaí Podcast. No dia da estreia aqui do Açaí Podcast, a gente vai se reunir, eu, o Hugo, o ex-gay, né? O ex-gay, ele não pôde participar ainda. Ele já era para ele ter voltado aqui para Curuçá, mas aconteceu alguns imprevistos, alguns problemas. Na verdade não foi problema, foi solução, né? Ele havia ficado desempregado e ele arrumou um emprego novamente e está ajudando de lá aqui o nosso estúdio. Um forte abraço para o nosso Marcos Santos, o popular ex-gay. E para início a gente ia bater um papo contando a história aqui dos bastidores, né, do canal Açaí Podcast. Tem muita história para rolar aí. E enquanto não chega esse dia, a gente vai batendo uma resenha aqui, né, fazendo um podcast solo, sozinho. E as espuma acústica aqui, cara, o vídeo tá mais fechado para mim, não dá para pegar o outro lado lá, mas também tá com espuma. Quase deu para fechar esse fundo aqui, mas ainda falta praticamente 2,5 paredes e o forro. E a gente vai colocando pra frente, cara, sem deixar de sonhar, de acreditar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir, vai colocar diversas pessoas para contar histórias aqui, lendas, mitos, cultura, tudo. Curuçá vai ter um canal aqui de ponta. A partir do nosso conteúdo, pode ter certeza que diversos outros nomes surgirão com outros conteúdos, outras programações. Mas assim, voltando para o assunto do Bianor, é exatamente isso que eu falei ainda há pouco, cara. A gente, nos bastidores aí do primeiro episódio, o que acontece? A gente chegou sem ter marcado com ninguém. A gente queria, a princípio,
Desde o princípio a gente queria coletar uma informação de quem vivenciou, de quem participou dessa história. E quando a gente se desloca naquele caminho, que a gente encontra esse senhor, que a foto vai passar aqui, chamado Aurelino, eu não imaginava que esse senhor sabia, né? Era um personagem também dessa história, desse mito. Aí eu converso, bato um papo rapidamente com ele e me desloco, né, até o lago. E lá encontro dois jovens, que é o Railson e esse outro menino aqui, esse outro rapaz que eu esqueci o nome, que é filho, por sinal, é filho do seu Aurelino. Eles também dão um depoimento. E lá nesse momento que eles dão essa referência, dizendo: Christian, meu pai, que tu acabou de conversar com ele aí no caminho, ele vivenciou toda essa história, ele pode te contar com mais detalhes. Só que já estava quase 6 da noite e eu trabalhava nesse dia à noite, precisava chegar cedo ainda para pegar plantão. E deu todo esse desencontro aí. Então eu tive que contar, na verdade, esse relato aí da história do Bianô foi da minha mentalidade. Tudo aquilo que eu já havia pesquisado e, na verdade, do que eu cresci sabendo. Mas não ficou preciso em detalhes. Vai ficar muito mais rico em detalhes, justamente contado pelo seu Aurelino. Que essa será a próxima missão. Se esse vídeo bater 150 likes, joinhas, a gente vai até Mutucal novamente reabrir esse caso. Entendeu? E esse conteúdo foi gravado por mim e pelo Aelson. Um abraço pro Aelson aí, o fotógrafo, o cara aqui de Curuçá também. E eu prometo voltar até o Mutucal, se a gente conseguir essa meta dos 150 likes, e contar esse caso, reabrir. E o mais interessante é a gente pegar justamente a mentalidade das pessoas que moram em Mutucal, porque assim, isso é muito forte, cara. Esse acontecimento do Bianô, ele é extremamente impactante na vida das pessoas. Por quê? Porque assim, imagina só o conflito que a mentalidade do povoado, da comunidade de Mutucal nasce. O cara nasce aprendendo aquilo. E não sei se vocês sabem, Mutucal é muito forte na cultura não, na religião católica e na religião evangélica através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então é muito interessante tu pegar um relato de uma pessoa que cresceu a vida toda acreditando na lenda, na história do Bianô, quando de repente começa a estudar o livro, a palavra de Deus, a Bíblia, e entra nesse conflito, né? Poxa, eu deixo de acreditar em tudo aquilo que eu cresci vivendo, aprendendo e tendo como verdade, ou eu acredito na palavra de Deus, na Bíblia, nesse novo conhecimento. Então há um conflito em muitos. Mas esse conflito ele só surge na mentalidade daqueles que são ou católicos ou evangélicos, né? Porque tem muitas pessoas ali que realmente acreditam com toda a veracidade que isso aconteceu. Que é possível um ser humano ser encantado em um animal, como é a história do Bianô. Eu tenho a minha concepção, a minha opinião, mas assim, o que não importa hoje a minha opinião, justamente a opinião deles, de quem viveu, de quem vivenciou esse período, que se eu não me engano foi realmente na década de 50, e o canal se compromete hoje a voltar e reabrir esse arquivo, né, cara? Mas é a opinião que eu deixo para vocês aqui. Eu sempre faço questão de vocês deixarem um like, comentar e divulgar para o YouTube cada vez mais recomendar o nosso canal. Por isso que é importante essa interação. E a pergunta que eu faço para vocês aqui, meus inscritos aqui do canal, vocês acreditam? É possível um ser humano se transformar em um animal? É possível um ser humano se transformar num lobisomem? Feiticeira, visagem, quem não lembra? Eu estava outro dia conversando com meu amigo Davi. Inclusive eu tenho um projeto de ter um conteúdo justamente voltado só a essas histórias antigamente, que a internet ela acabou destruindo, né? E só volta, por incrível que pareça, em qualquer lugar aqui em Curuçá. Eu tiro por base aqui em casa, quando falta luz, a gente se reuniu, né? A última vez que faltou energia aqui em Curuçá demorou, chegou umas 9 da noite, aí a gente se reuniu, tava o chocolate aqui, a família, a gente se reuniu na cozinha e começou a contar a história. Aí eu até brinquei, falei, cara, acho que uma vez por mês
deveria faltar energia, né? Só para a família se reunir novamente, porque o cara hoje só vive no celular 24 horas. E que história o cara começa a contar quando falta energia? Justamente a da visagem, feiticeira, lendas, mitos. Isso é legal. E com o passar do tempo, se a gente não for deixando esses arquivos aqui, como a menina que eu falei no início do vídeo que quer fazer um livro, se ela não deixar esse conhecimento aqui para as futuras gerações que virão, é algo que irá se perder, né? Inclusive o YouTube é justamente isso. É tu imortalizar uma história, um enredo, um texto. Enquanto houver YouTube, vai haver esse conteúdo que nós estamos gravando aqui. E a gente pensa em ter um quadro assim, contando as histórias, os mitos. Quem não lembra aqui do carro do Fian Fian? Eu cresci escutando isso, que passava um carro de mão aqui com o barulho Fian, Fian, Fian. Quem não tinha medo de ficar nas encruzilhadas aqui em Curuçá? Sentava ali no canto, meia-noite, que era o horário de risco. Diz que havia uma procissão que se deslocava do cemitério até a igreja, né? Não é isso? Qual era a outra lenda? Visagem, então, nem se fala. O cara, quando vinha da festa, ia para sua casa, tinha medo de ver uma visagem, né? Quem não lembra do fogo fato, que é aquele fenômeno que as pessoas viam no canto da feira? O Chocolate cansou de ver isso, que é uma bola de fogo que percorre de um canto para o outro, né? Hoje já existe uma explicação científica desse fenômeno chamado fogo fato. E assim, cara, inúmeras histórias dá pra gente contar, relembrar, mas eu conto com a sua participação, com a sua ajuda, se inscrevendo, divulgando o nosso conteúdo, comentando embaixo. E assim, está aqui as minhas palavras, que se esse conteúdo bater 150 like, joinha, a gente vai em Mutucal para reabrir esse caso do Bianô, contar a história. Cara, eu tenho ideias aí que depois de me deslocar até a ilha de Mutucal e conversar com Aurelino, o personagem principal desse enredo, a gente também vai estar conversando com ele aqui nessa mesa, batendo um papo, ele com Railson. Railson, fica o meu convite aqui à comunidade de Mutucal. Quem assiste esse conteúdo hoje, divulgue, mostre aí pro seu Aurelino. E a gente vai bater um papo aqui nessa mesa, cara, valorizando a nossa cultura, nossas lendas e mitos. Eu tenho a minha crença, eu sei muito bem no que eu acredito, mas eu respeito todas as religiões, todas as crenças, e pelo contrário, eu acho que isso até enriquece, né, a nossa cultura. O Bianô, ele tem um potencial muito grande aí de virar até um filme, um enredo. A gente pensa em fazer um documentário mais elaborado, mas isso aí são projetos futuros, né, que através dessa mesa, das conversas que passaram por aqui, a gente irá cada vez mais trazer conteúdos diversificados e mais elaborados para vocês. Peço também ajuda dos patrocinadores. Quem quiser patrocinar o nosso canal, tanto Curuçá Extremo quanto com o Açaí Podcast, as portas estão abertas. As nossas redes sociais estão no início do vídeo, para quem quiser entrar em contato comigo, como essa amiga, como essa aluna aí de um curso da Federal entrou em contato para colher alguns relatos aí da história do Bianô. Eu passei o contato do Railson, do morador local, e falei que a minha versão ela é muito superficial. Detalhes ela vai encontrar somente lá na ilha. E essa é a minha missão, o meu comprometimento de voltar até Mutucal e contar para vocês esse fato aí, se a gente alcançar a meta de 150 likes aqui no canal. No mais, gente, é isso. Se inscreva, compartilhe, deixa o like, patrocine a gente, que esse conteúdo, esse canal, o Açaí Podcast vai valorizar a nossa cultura, já está valorizando, e através do nosso sonho, com certeza mais pessoas irão também realizar os seus projetos futuros que virão. Um forte abraço desde já. Eu me chamo Christian Oliveira, do canal Curuçá Extremo. Tchau, fui!